Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma noite, hoje, terça-feira, estamos aqui para falar e aprender mais do Senhor. Cada vez mais que lemos a Bíblia, quanto mais falamos da Bíblia, ou escutamos o que nela está escrito, nós aprendemos do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Que Deus continue vos abençoando em tudo. Espero que tudo vá bem, como vai a tua alma, como diz João. Espero que a graça de Deus esteja na sua vida. E não somente nisso, mas que em tudo que envolve a sua vida esteja bem. Deus continue vos abençoando em tudo. Hoje, queridos irmãos, em poucos minutos, eu estarei falando um pouquinho do Salmo de número 38. Você que já está nos escutando, tenha paciência um pouquinho, porque hoje a maioria do povo, ele quer escutar a Bíblia para massagear sempre o seu ego. Ou seja, quer que receba e outras coisas parecidas. Mas a Bíblia foi escrita para aproveito nosso. Como diz Paulo na primeira carta de Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 6 e o versículo de número 11. O versículo de número 6 diz que tudo isso foi escrito para aproveito nosso, para que a gente não cobice o que eles cobiçou. Versículo de número 11 diz que tudo isso foi escrito para aproveito nosso, porque já são os últimos tempos. E nós já sabemos que cada dia se passa, mais próximo está a vinda do Senhor. Sei que a dificuldade do mundo é grande, mas com Cristo fica mais fácil de passar. Então, queridos irmãos, hoje estarei falando sobre o Salmo de número 38. Quero, desde já, agradecer as orações dos irmãos que têm feito ao meu favor, também pela criança Natan. Tem grande resultado sobre o Natan. Também peço oração pelo meu cunhado Reginaldo, que se encontra internado, e minha irmã Zezé, que não se encontra muito bem. Só a graça de Deus, que eu creio, para assim dar vitória. Então, estamos orando por você e por todos aqueles que necessitam oração. Senhor Deus, graça te damos por mais um dia, mais uma noite, pela salvação da nossa alma, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo ministério que tem nos concedido. Ó Senhor querido, pela família, meu Pai Celestial. Te peço a tua bênção para o Regi, cura ele, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor querido, também minha irmã Zezé. Te agradecemos pelos milagres, Senhor, que tem feito já na criança Natan, meu Pai querido. Peço a tua bênção continuadamente para aquela criança, também para todos os seus familiares. Esses que estão nos escutando nessa noite, Senhor, que a tua bênção, que a tua paz, que a tua proteção venha a ser em cada casa, em cada lar, em cada saúde, nessa noite seja restaurado, Senhor querido, para a glória e honra do teu santo nome. Tudo isso, Pai, eu te louvo e te agradeço no teu santo e poderoso nome. Querido, como já disse, nós vamos estar falando hoje um pouquinho do Salmo de número 38. Desde já eu quero dar a paz do Senhor para vocês. Deixa aí o seu comentário, seu pedido de oração, as bênçãos que Deus tem feito na sua vida e, como de costume, cumprimente uns aos outros aí com a paz do Senhor. Se assim puder, compartilhe essa live para que o nome do Senhor seja glorificado também na vida do outro. Que Deus continue vos abençoando em tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Salmo de número 38 diz assim: Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se encravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corrompidas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todos os dias, porque os meus lombos estão cheios de odor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho gemido por causa do meu desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todos os meus desejos,
mas o meu gemido não te é oculto. O salmista, ao escrever esse salmo, ele pede perdão a Deus pelo seu pecado, pelo aquilo que ele fez. Ele reconhece os seus erros e agora ele vem pedir perdão aqui. A tristeza, querido irmão, em virtude de pecado, só traz a esperança do nosso coração só pode ser em Deus. Só em Deus. E a verdadeira fonte de alegria, de força, de restauração, de renovo, só está na mão de Deus. Quando nós pedimos perdão de coração. Quando a gente deixa, Provérbios 28:13 diz que quem confessa e deixa, né, alcança misericórdia. Então, confessar e deixar. Então, Davi aqui, ele reconhece os seus erros. Davi, ele reconhece os seus erros. E o maior gigante que o homem tem que enfrentar na face da terra, irmão, ou matar, não é um gigante chamado Golias. Não é o gigante que o mundo oferece. Mas o maior gigante que eu e você tem que enfrentar é o nosso ego, é o nosso eu, é o monstro que está dentro de nós. Se a gente não se dominar, nós não conseguimos matar esse gigante que está dentro de nós. Porque cada um, ele pensa ou ele acha que está certo. Tanto é que Provérbios 16:3 diz que todo o caminho do homem lhe parece ser direito, mas até que o Senhor lhe pesa o espírito. Então, quando o homem ele reconhece os seus erros, ele vem ao quê? A pedir perdão. Tanto uma pessoa como ao próprio Deus. Quando a gente reconhece que estamos errados, nós vem e pedimos perdão a Deus. Provérbios 18:17 diz que toda pessoa que começa o seu pleito, que começa a sua conversa, ele acha que está certo. Até que vem outro e lhe contesta. Ou seja, até que vem outro e coloca a prova. Não, ele fez isso, isso e isso. Principalmente no dia de hoje. Veja só, alguém faz um erro por aí e diz que não fez, não diz que não fez. Até que alguém mostra uma revelação, uma câmera escondida, uma câmera de alguma casa, e mostra os seus erros. Então ele contestou, provou que ele estava errado. Só que quantas das vezes nós erramos e ainda queremos colocar que estamos certos? Mas diante de Deus, não adianta, eu não consigo enganar a Deus. Eu consigo enganar eu mesmo, eu consigo enganar o próximo, eu consigo enganar minha esposa, eu consigo enganar meus parentes, eu consigo enganar o vizinho, um juiz, uma polícia, mas a Deus ninguém consegue enganar. A Bíblia fala no Salmo de número 139, vocês conhecem muito bem, que o Senhor conhece o nosso agir, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso sentar. De longe ele conhece os nossos pensamentos. Antes que haja uma palavra na minha boca, tudo ele conhece. Então o salmista aqui, ele percebe que ele errou e ele vem pedir perdão a Deus pelos seus erros. Eu disse já que o maior gigante que eu e você tem que enfrentar é o gigante que está dentro de nós. É matar o nosso ego, é matar o nosso eu. Porque, queridos irmãos, quando Isaías escreve, se não me falha a memória, 64:6, Isaías escreve, diz que as nossas ações, a nossa justiça, são como um trapo de imundície. Ou seja, por mais que eu quero ser bonzinho, é Isaías 64:6, as minhas ações como seres humanos, uma hora vai ser falho. E se eu não me policiar, se eu não me guardar, eu sempre vou querer estar certo. Quantas pessoas pensam que está certo? Paulo, quando escreve Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos traz essa consequência. Davi está dizendo algo importante aqui. Olha, como um filho, Davi não pediu para que ele não fosse repreendido. Davi, como um filho,
E sabendo que Deus é um bom pai, ele pediu para não ser repreendido naquela hora. Ou seja, Davi disse: eu estou errado, eu mereço uma disciplina, mas que não seja agora, Senhor. Porque você como filho, ou você como um pai, deve ter passado por isso, de um nosso filho errar e dizer: pai, pelo amor de Deus, não me pegue hoje não. Ou muitas das vezes você chega para o seu filho e diz: se eu te pegar hoje da maneira que eu estou, eu te quebro, menino. Eu vou deixar para conversar com você depois. Quantas das vezes você, irado, disse para o seu filho: depois eu converso com você. Se eu te pegar agora, não vai ser bom para você. Ou você, como um filho, disse: pai, pelo amor de Deus, hoje não, pai. E você, por ser um bom pai, deixou. Isso que Davi disse aqui. Olha o Salmo de número 38. Davi errou. E agora Davi, ele não pediu para ele não ser disciplinado. Ele pediu como filho para que o pai não disciplinasse ele naquele momento. Ele pediu: não me discipline agora, Senhor. Por quê? Ele estava fraco. E Deus reconhecia o erro de Davi e conhecia o estado dele. Aí Davi disse, no Salmo de número 38 e versículo de número 1: ó Senhor, não me repreenda primeiro na tua ira, nem me castigue no teu furor. Ou seja, Davi disse: Senhor, não me repreenda na tua ira e nem me castigue no teu furor. Ele reconheceu que estava errado, ele sabia que precisava de uma disciplina, mas ele pediu que não fosse aquele momento. Por quê? Porque ele não estava aguentando. Querido, o nosso Deus, ele é um bom pai. Não aqui fazendo um pacote completo, mas muitas pessoas pensam que uma madrasta, ela tem é sinônimo de ruindade. Eu conheço muita madrasta aí que é melhor do que mãe. Mas vamos lá, como o mundo pensa? Então, se um bom filho, ou o filho errou, vamos se colocar que uma mãe diz: meu filho, não fique no só. Ele continua no só. À tarde ele está com dor de cabeça. A mãe vai lembrar para ele: filho, eu te falei para você não ficar no só. Mas vem aqui, eu vou te dar um comprimido para você melhorar. Mas uma má mãe, não. Se ela disse: meu filho, não fique no só, e ele continuou no só, quando ele falar que está com dor de cabeça, ela vai falar: bem feito, eu te disse que você ia ficar doente, então agora você vai sofrer. Não, Deus não é assim. Deus não faz pirraça. Deus não joga no rosto aquilo que ele faz por nós. A misericórdia de Deus é tão grande, irmão, que em vez de eu escutar o que Deus quer, ele que escuta o que eu estou querendo. E agora ele diz aqui no versículo de número 2: porque a tua flecha se encravou em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Deus, como um bom pai, ele mostrou para Davi que ele estava errado. Ô querido irmão, e um bom pai, quando percebe que o filho está errado, sim, ele disciplina sim. Mas ele tem algo importante para o filho, quando o filho entender que ele errou. Quem é de vocês aí que já não escutou aquele programa que passava no SBT? A Super Nani. Quando o menino erra, pega o menino e coloca no banquinho da disciplina. É isso que Deus faz. Deus, quando nos disciplina, ele nos mostra que ele quer algo melhor para nós. Eu preguei esses dias aqui nesse sentido. A prova é que o escritor Hebreu, no capítulo de número 12, versículo de número 5 ao 11, ele vai dizer que Deus nos castiga porque ele nos ama. Se o nosso pai nos corrigia para um pouco momento, Deus nos castiga, nos corrige para muito melhor, para o tempo eterno. E o versículo de número 11 diz assim que de início tem palavra que parece ser dura, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Todas as vezes que Deus nos disciplina, é para que amanhã venha nascer um fruto na minha vida e um fruto bom. Então o versículo de número 2, Davi diz: porque a tua mão, porque a tua flecha me encravaram,
e a tua mão desceu sobre mim. Davi percebe que ele errou e o Senhor agora estava lhe disciplinando. Só que Davi está com medo que aquela disciplina venha a ser mais forte ou por muito tempo. E Davi agora coloca em pauta com Deus a sua necessidade. Isso que eu quero chamar a atenção nossa nessa noite. O que está acontecendo na tua vida? Qual é a tua necessidade que nós vamos estar falando nisso aqui? As tuas necessidades, em vez de o mundo inteiro saber, entra no teu quarto, coloca em pauta com Deus. Muitas pessoas, irmão, hoje, em época que as igrejas estão fechadas, eles estão caindo em depressão dentro de casa, por não ter uma palavra de Deus ao vosso coração. Olha o que está escrito, quase todas as lives eu falo esse versículo aqui, capítulo de número 6, versículo de número 24 ao 26, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se eu não contemplar a formosura de Deus, eu vou decaindo. Eu necessito de ouvir. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é vitamina para os meus ossos. A palavra de Deus é o que for de bom, que você pensar de bom aí na sua vida. Como eu necessito de alimentação para o meu corpo ficar em pé, eu preciso da alimentação espiritual para que eu continue de pé também. E Davi agora, ele entra num pleito com Deus e coloca as suas necessidades. O versículo de número 3, olha o que Davi diz. Não há coisa sã na minha carne. Aí ele vai dizer, não é por causa de Deus não. Por causa da tua cólera. Aí ele vai dizer, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. O pecado, irmão, do homem, traz uma consequência muito grande na vida dele. O pecado do homem, quando eu digo pecado, querido irmão, muitas das vezes o ser humano, ele tinha que ser igual o extrato de banco, está escrito na testa, sujeito a alteração até o final do dia. Lembra de Elias? Depois de Elias ficar lá em Queribe, depois de Elias lutar com os profetas de Baal e de Azera, depois que ele desafiou Acabe, Jezabel, ele fica com medo de um recado de Jezabel e ele se esconde, ele vai tentar pedir a morte. Olha, um homem igual Elias que fazia cair fogo do céu. Imagine eu e você. E Deus, quando encontra Elias, diz, o que faz aqui, Elias? O que faz aqui? O homem, tem hora que ele quer se enfincar dentro de um quarto e não sair. Por causa de quê? Por causa dos seus erros. Nós vamos estar falando aqui no versículo de número 9. Mas eu vou para frente, porque senão não vou sair do versículo de número 3. Então, Davi diz assim, não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, não há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois a minha iniquidade ultrapassara a minha cabeça, como carga pesada demais. Para mim, é essa força. Ou seja, eu não tenho mais força. O carga é pesado. Os nossos erros, irmão, traz uma consequência muito pesada para a nossa vida. Os nossos erros traz consequência pesada para a nossa vida. O que eu acho interessante, hoje eu vi uma frase muito importante no Facebook. A pessoa disse, eu prefiro perdoar para conseguir dormir do que passar a noite com minha consciência pesada. Ou seja, sabe o que ela estava dizendo, expressando? Eu prefiro me passar como um covarde, como um besta, e perdoar e pedir perdão, e não machucar ninguém, de que dormir ou passar a noite com minha consciência pesada. Davi está dizendo, olha, é carga demais pesada para mim o que eu fiz. Eu disse no início desse trabalho, que o maior gigante que o homem tem que enfrentar é ele mesmo. Lembra de Saul? Saul, ele era rei, ele comandava a tropa e não comandava nele mesmo. Saul tinha arma, mas não usava. Saul era poderoso, mas o seu pecado transformou ele pequeno, medroso, feio, sem saber lutar, sem nada. Nossos erros trazem consequência para nossas vidas e para quem está ao nosso redor. Pastor,
Em uma live o Senhor vai trazer uma mensagem dessa. É a mensagem que Deus colocou no meu coração. Receba no nome de Jesus Cristo. Mas tem coisa boa aqui. Tem coisa... Tudo aqui é bom. Mas tem coisa que vai dar uma pincelada no coração aí para que você se anime mais ainda. Eu estou dizendo que o ser humano, ele está alegre de manhã, ele fica triste pelo meio-dia, ele chora nas 4 horas, à tarde ele está com raiva, e se ele não vigiar, ele vai dormir trincando os dentes de raiva. O ser humano é assim, mas a graça de Deus é para nos perdoar, é para nos animar, para nos acalmar, para fazer refrigério na minha alma. E o versículo de número 4 diz assim: pois já a minha iniquidade ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para minhas forças. Davi reconheceu que sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus, ele não conseguiria vencer. Lembra de Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Quando nós estamos cansados, irmão, precisamos um descanso. E o descanso, querido irmão, quando estamos cansados espiritual, o descanso só há em Cristo Jesus. Só o próprio Deus para tirar o fardo da nossa vida. E Deus quer nessa noite, Deus quer nesta hora, e de encontro a você, de encontro na tua casa, e tirar esse fardo pesado que está maquinando dentro do teu coração e da tua mente. Porque os dias são difíceis, irmão. E sem a graça de Deus na nossa vida, nós não conseguimos vencer. Diga para Deus que é grande demais esse cargo para você. Ele precisa te ajudar. E com certeza, Ele vai de encontro a ti para tirar esse fardo que está sobre você ou sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 5. Ele diz assim: a minha chaga cheira mal e estão corrupta por causa da minha loucura. Davi reconhece que ele está passando por isso, é por ele, não por Deus. Porque Deus, irmão, ele não maltrata ninguém. O desejo de Deus é que eu e você sempre viva alegre, sempre viva feliz. Sempre viva de acordo com o que ele quer. Olha o versículo de número 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todos os dias. Querido, lembra quando Deus mandou para Davi escolher 3 pedidos? E quando Davi escuta 3 pedidos, ele diz: olha, eu prefiro sofrer na mão de Deus do que sofrer na mão dos homens. Por quê Davi escolheu isso? Porque são grandes as misericórdias do Senhor. O homem, quando nós não aguenta mais, ele acaba de pisar. Deus, quando vê que a gente não aguenta mais, ele nos socorre, ele tira do poço, ele tira do lamaçal, ele coloca no lugar e ainda não passa em cara nem em rosto aquilo que fez por nós. Davi está dizendo: olha, eu estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todos os dias. É isso que Deus quer de mim e de você. Quando nós reconhecemos que nós não temos força, não temos condições de sobreviver, aí apelamos para Deus, e Deus, com a sua grande misericórdia, desce sobre a nossa vida e restaura-nos, nos dá força, porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus que Ele zela pelo seu povo. Davi está errado, irmão, mas ele reconhece o seu erro, mas reconhece a grandeza de Deus, o amor de Deus. Não importa o que esteja passando na tua vida, mas reconheça a glória de Deus sobre a tua vida, a glória de Deus sobre o teu corpo, descendo como um bálsamo sobre a tua vida. E o versículo de número 7 diz assim: porque os meus lombos estão cheios de odor, e não há coisa sã na minha carne. Olha, Davi está de uma maneira que ele está dizendo só a graça de Deus sobre a nossa vida. O que eu acho interessante, irmão, que eu disse no início, que Davi ele não pediu para não ser castigado. Ele só pediu para não ser castigado naquela hora. Por que não naquela hora? Porque ele não aguentava o que ia acontecer. E Deus, pela sua grande misericórdia, o ajudou. O ajudou. O que eu acho interessante, que alguma coisa traz uma consequência errada para nós. Que é pecado, iniquidade, loucura, né? Pés que se apressa a correr. Mas algumas coisas da disciplina, irmão, é bom para a nossa vida. Eu vou tocar isso aqui no final.
Eu quero ler o versículo de número 8 ainda que eu li, que diz assim: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do meu desassossego, do meu coração. O que Davi está dizendo para Deus? Eu não sou forte. Porque tem tantas pessoas, irmão, que quer ser mais forte do que Deus. Tem gente aí, irmão, até a televisão aí tá ensinando aí, alguém na televisão tá dizendo, coloque Deus na parede e diga que ele morreu por você assim. Quando diz que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e nossas pisaduras e nossos pecados, tá dizendo que ele ia pagar na cruz. Não tá dizendo que eu não posso sofrer, não posso passar por isso. Não é isso. Que não é o meu caso hoje, a minha pregação hoje. Mas vamos lá. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo, eu estou fraco, eu estou necessitado. É isso que Deus quer. Lembra de Paulo? Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque a graça de Deus é que nos fortifica. Irmão, como diz o Salmo de número 124, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, o mundo já tinha nos engolido vivo. Ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, o mundo já tinha nos engolido vivo. Lembra do Salmo 121? Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lembra do Salmo de número 125? Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está Deus em volta do seu povo. Deus está na tua casa, Deus está ao teu lado, Deus está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então se alegre nessa noite, conte a tua causa para Deus, que Ele está convicto, atento para te escutar. Você, talvez não quer estar perto de ninguém fraco. Lembra? As mulheres talvez não lembram disso aí não, mas os homens lembram. Lembra da brincadeira do campo? Escolher quem vai jogar bola? Escolhe você, escolhe você, escolhe você. Lembra? Todo mundo só escolhe os mais fortes. Ninguém escolhe os mais fracos. Eu nem gostava de estar na beira do campo porque escolhi o cego, o aleijado, mas não escolhia eu. De tão magrinho que eu era. Então, mas Deus é o contrário. Aonde alguém só quer forte perto dele, Deus não. Deus vai atrás do oprimido. Deus vai atrás do necessitado. Deus vai atrás daquele que reconhece que é dependente de Deus. Você, eu, tem que ser dependente de Deus. E o versículo de número 8 diz assim: estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do meu desassossego do meu coração. O versículo de número 9 que eu queria chegar. Olha que maravilhosa. Olha que Davi diz aqui no versículo de número 9. Ele diz, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, mas o meu gemido não te é oculto. Os irmãos lembram bem, os que gostam aí de livros, o que Pitágoras, eu não sei falar o nome direito, mas é Pitágoras, disse. Ele disse que o homem é imortal por seu desejo e é mortal por seus temores. Eu acrescento mais um pouquinho, porque os desejos de ontem são realizados hoje, para que eu continue glorificando a Deus. Só que isso aqui tem que ser com Deus, irmão. Sem Deus, os nossos desejos é tudo atrapalhado. Não dá tempo de falar sobre o desejo do homem, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre a disciplina. Algumas coisas de bom que traz a disciplina para o homem. Lembra? Já pensou se a gente fosse criado sem disciplina? Já pensou se a gente fosse criado sem disciplina? Eu, com muita humildade e com muita tristeza no meu coração, e não digo vergonha porque Deus assim restaurou minha vida, eu escondia do meu pai o máximo a minha ruindade, porque meu pai sempre me ensinou as melhores coisas. E certo dia eu estava preso aqui em Itaquá, dia 15 de novembro de 1990, era Dia das Bandeiras, se não me falha a memória, da Independência, uma coisa assim. É feriado, 15 de novembro. E eu fui preso. E o delegado não quis ficar comigo ali naquela cadeia. Porque disse que eu era muito conhecido e não queria ficar ali. E meu pai foi me visitar. E quando eu estava no pátio, eu estava já até cochilando. Estava frio naquele dia. E meu pai de cima do pátio, olhando, que o policial conhecido, era até um irmão nosso da igreja, um presbítero nosso, levou meu pai para me ver, e uma lágrima do meu pai caiu na minha cabeça. Foi a maior surra que eu levei, foi ver meu pai chorar porque eu estava preso. Lembrando que já naquela época eu já tinha sido preso 6 vezes.
Ali foi a última vez que Deus me livrou. E quando foi, isso foi em uma sexta-feira, e quando foi na segunda-feira, o delegado titular vai falar comigo e disse, você está aqui porque seu pai não te repreendeu. Eu quis voar em cima do delegado e disse, meu pai sempre me repreendeu sim. Eu estou aqui porque eu que escolhi isso aí, mas meu pai sempre me deu melhor disciplina. E lembrando, meu querido irmão, que quando o nosso pai nos disciplinava, era para o melhor. Por mais que ele errasse, batesse forte, mas que era para melhor. Meu pai, quando ia nos disciplinar, ele dizia, lembra, vamos colocar que eu errei dia 2 de setembro do ano passado, e ele fosse me bater hoje. Ele dizia, lembra dia 2 de setembro, que caiu numa segunda-feira, estava chovendo, 2 horas da tarde, você fez isso e isso? Aí dava um tapa na nossa mão. Irmão, a palavra dele doía mais do que o tapa. Então a disciplina serve para algumas coisas. Primeiro, até escrevi aqui, eu não sou de escrever muito não, porque o que eu escrevo eu depois não consigo ler, mas eu escrevi aqui. Alguns benefícios da disciplina. Primeiro, nos leva a orar. A disciplina de Deus, os nossos erros, quando nós é disciplinado, nos leva a orar. Porque na hora da festa ninguém quer orar. Mas na hora da necessidade nós buscamos a Deus. Em última face nós buscamos a Deus. Versículo de número 1, Davi orou. Senhor, não me discipline na tua ira. Ele orou. Versículo de número 16, olha o que ele disse. No versículo de número 16, do Salmo 38. Porque dizia eu, ouve-me, Senhor, para que, se não alegre em mim, escorrega os meus pés, e eu seja enganado, e eles venham contra mim, que eram os inimigos dele. No versículo de número 21, também a gente vê Deus, Davi falando com Deus. Versículo de número 21 diz assim, Salmo 38, 21. Não me desampare, Senhor, meu Deus, não te alongue de mim. A disciplina nos faz a gente reconhecer que está errado. E a gente busca mais a Deus. Olha o versículo de número 22. Apressa-me, Senhor, sobre o meu auxílio. Senhor, minha salvação. Se você está apressado pelo auxílio do governo, Davi estava muito mais ainda pelo auxílio de Deus. Porque o castigo que estava sobre ele, que ele errou, estava o maltratando. Então a disciplina nos faz orar. Nos faz buscar a Deus. Segunda coisa que a disciplina nos traz. Ver que o pecado traz consequência pesada. Olha o versículo de número 3. Não é coisa só na minha carne. Olha o versículo de número 5. Por causa da minha chaga cheira mal todo o meu corpo. Então a gente reconhece que na disciplina eu tenho que buscar a Deus. A disciplina vai me mostrar que eu passo mal, que eu errei. A disciplina também faz as pessoas desejar mais a Deus. Olha o versículo de número 9. Senhor, diante de ti está todos os meus desejos, mas o meu gemido não te é oculto. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor conhece o que eu preciso. Eu preciso de cura. Eu preciso de restauração. Eu preciso da tua misericórdia. Mas tem uma coisa que tu sabe. Eu estou gemendo. Deus conhece o teu gemido. Deus conhece a tua dor. Deus conhece a tua necessidade. Ele só quer que você volte para Ele. Nós se volte para Ele e reconheça que a graça dEle, a mão dEle, a proteção dEle é que nos faz ser vencedor. Só a misericórdia de Deus. Não é dinheiro, não é roupa cara, não é um terno, um Dolce & Gabbana, Y-Ran, Gredson, Starup, não é isso que nos faz ficar alegre. O que nos faz ficar alegre é a graça de Deus sobre a nossa vida. É a glória de Deus sobre a nossa face. O domínio dele sobre nós. Uma coisa que é boa a disciplina. 4. Nos capacita as pessoas a reconhecer que não é nada. Também nos capacita a reconhecer que o amigo fiel é Deus. Porque quando estamos necessitados, irmão, estamos necessitados, ninguém pode nos ajudar. Por exemplo, nessa pandemia aí, você pedir dinheiro emprestado para mim, não tem.
Se eu pedir para você, você não tem. E se tiver, tá pensando no dia da manhã, não pode me servir. Ainda quer, mas não serve. Deus quer te servir, Ele pode e Ele vai te ajudar se você pedir socorro para Ele. Se você pedir para mim, talvez eu queira, mas não posso. Você pedindo para Deus, Ele quer te ajudar, Ele pode te ajudar e Ele vai te ajudar, porque Ele é misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que também traz uma disciplina, gera esperança. A disciplina gera esperança. Olha, você já foi disciplinado? Fique quietinho aí. Meu pai, ele sempre falava, principalmente para as meninas, que as meninas têm que ter um cuidado especial. Se você passar de ano, no final do ano você ganha isso. Então ele ficava de olho. Eu, como nunca estudei, eu nunca ganhei presente. Mas minhas meninas, minhas irmãs estudou, ganhou presente. Muito. Porque passava de ano. Olha o versículo de número 15. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, é o meu Deus e me ouvirá. Só isso, querido irmão. Quero tocar mais um ponto aqui. 6 coisas. Faz nós seguir o que é bom. Olha o versículo de número 20. O que dá mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Davi agora disse, esquece de pecar, esquece de errar. Queridos, biblicamente eu vou lhe dizer uma coisa. Davi pecou mais do que Saul. Mas o que Davi tinha de bom é que ele se arrependia. Leia na sua casa com um tempinho que não dá, eu já passei do tempo. O Salmo 51. Ele vai dizer para o Senhor, Senhor, dai-me de volta a alegria do meu espírito, não afaste de mim a alegria da salvação, restaura a minha vida, para que eu possa julgar, para que eu possa ser um justo juiz. Ou seja, Davi reconhece que ele precisa de um milagre, de uma benção, para ele passar essa benção para outro. Oh, querido irmão, o versículo de número 9, que eu li até o 9, diz, como eu já disse, Senhor, diante de ti estão todos os meus desejos, mas o meu gemido não te é oculto. Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu erro, o meu erro, só que se eu conhecer teu erro, talvez eu vou te julgar pelo teu erro. Mas o meu Deus não, quando eu tenho um erro, Ele trata o meu erro, tendo misericórdia de mim, me ajudando, dando coisas maravilhosas para mim. Sabe, tem pai que, quando disciplina o filho, daqui a pouco ele está dando tudo de bom para o filho. Olha, vem aqui, agora você percebeu porque você apanhou, agora vem aqui que papai vai te dar isso, isso e isso. Entendeu? Tem até menino que faz pirraça para o pai xingar, a mãe xingar, para depois dar o que ele quer. Isso aí eu conheço, já fui menino. Mas voltando ao texto, Davi reconhece que ele errou. Davi reconhece que o julgamento de Deus não ia ser pesado. O julgamento de Deus, ele ia controlar, ele ia abençoar os seus erros. E eu quero te dizer para você nessa noite algo muito importante. Se Davi estava errado aqui, ele pediu graça a Deus, Deus restaurou a ele. Imagine eu e você. Veja se Deus não tem graça para a nossa vida. Você que está em depressão, você que está com falta da igreja, você que está faltando uma palavra de Deus, pedindo uma palavra de Deus, Deus manda te trazer uma palavra nessa noite dizendo, Ele sabe as tuas necessidades. Ele sabe o que você está passando. E se Ele sabe o que você está passando e a sua necessidade, Ele manda te dizer, e não sou homem de ficar brincando com a palavra de Deus, Ele manda te dizer que Ele suprirá todas as vossas necessidades. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Deus é aquele que suprirá todas as vossas necessidades. Lembra de Provérbios 13, 12? 12, 13? A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. Mas eu quero ler com você aí, ainda, sei de qual, mas quero ler, Provérbio 13, versículo de número 21. Eu vou ler o 21 e o 25. Não vou ler de 21 a 25. Provérbio 13 diz assim, olha, o versículo de número 21. O mal
perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Vou ler o 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositar simplesmente para o justo. Versículo de número 24. O que retém a sua... É o versículo de número 25. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre do ímpio terá necessidade. Então, todos os justos, o Senhor tem uma recompensa especial. E o ímpio também tem uma recompensa especial. E Deus manda trazer essa mensagem para você nessa noite. Se Davi tinha errado, ele tinha essa confiança em Deus, imagine você, o que Deus pode fazer na tua casa, na tua vida hoje. Deus te diz nessa noite que o teu gemido não é oculto para Ele. Ele conhece as tuas necessidades. E Ele manda te dizer para você nessa noite, continua confiando nele, continua buscando a Ele, que Ele vai fazer maravilhas sobre a tua vida. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por nos escutar. Lembrando, querido irmão, que o desejo do homem faz ele pecar. Lembra que Paulo escreveu na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13? Vou ler o 12 primeiro, vou falar do 12. O 12 diz, aquele que está em pé, cuidado que não caia. Eu vou ler do 11, vou começar do 11. O 11 diz, tudo isso foi escrito para proveito nosso, porque já são os últimos tempos. Versículo de número 12. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Versículo de número 13. Porque não vem tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixa ser tentado, acima do que pode resistir. Antes, como a tentação, dará também o escape para que eu e você possa suportar. Deus manda te dizer para você nessa noite que Ele tem o escape para a tua vida. Ele tem a bênção chegando na tua casa. Não desanime. Erga a tua cabeça. Levanta-te. Confia que Ele vai restaurar tanto a tua necessidade como o dos teus. Deus abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus continue vos abençoando em tudo. Tem alguns pedidos de oração? A minha esposa, ela escreveu aqui, vou ver se eu consigo ler. Não é que ela escreve errado, é que eu não consigo ler. É letra assim, que eu não sei falar o nome. Só letra de forma e mal a Bíblia. O irmão Joseni pede oração pelo irmão Gentil. Irmão Joseni pede oração pelo irmão Gentil. Que vai tirar um tumor na garganta. Que vai tirar um tumor da garganta. Leia. Não consigo ler. Perdão. O Genival e Vilma pede oração que está com salário atrasado, bloqueado, causa na justiça, receber aluguel atrasado, saúde na vida financeira. Irmã Rita pede oração pela família. Querido, não me deixe sem orar por esses pedidos, porque quando você pedir, eu também vou orar por você. E eu vou te mostrar uma oração poderosa hoje. Eu vou te mostrar uma oração poderosa, é a tua. A tua oração é mais poderosa do que a minha. A minha oração, para mim, é mais poderosa do que a sua. Então, sabe qual que é a oração poderosa? Aquela quando a gente faz crendo em Deus. E a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito efeito. Então, nos ajude com esse pedido de oração. Deus vos abençoe em tudo. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa gentileza de estar nos escutando através de um aparelho tão pequenininho. Mas quando abrir as igrejas, eu convido você para ir dar um glória comigo um dia. E eu dar um glória com você. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eduardo também está pedindo oração. Peço oração pela minha irmã Zezé e meu cunhado Reginaldo. Deus vos abençoe em tudo. Quando for orar, irmão, não esqueça de orar também pelo pastor Davi Fonseca, pastor setorial do setor 3 aqui em Suzano, para que Deus entre com providência em todos os assuntos que ele tem que resolver. Muito obrigado, estarei orando por você. Senhor Deus, graças te dou, Senhor querido, por mais uma palavra que colocasse ao nosso coração. Te dou graças, Senhor, por os teus servos de ter ficado até agora conosco, ouvindo a tua palavra. Pai, eu estendo a minha mão sobre eles, Senhor querido, informa, Senhor querido, crendo, Senhor celestial, sobre as tuas bênçãos sobre o seu lar. Pai, vai de encontro ao coração triste,
ao coração, Senhor, duvidoso, ao coração machucado, Senhor, aquele que está precisando de uma cura espiritual, também uma cura, Senhor querido, materialmente. Pai, abençoa, meu Pai, abre a janela do céu, dá mantimento para ele suprir, Senhor querido, as suas necessidades. Abre os celeiros do céu sobre a vida de cada um, Senhor. Porta de emprego, Pai querido, aqueles que estão em casa, Senhor querido, dá condições de ele sobreviver, meu Pai. Pai, eu te peço, Senhor, alegria para os nossos corações. O abençoa, meu Pai querido, o Reginaldo, Natan, Senhor querido, Pastor Davi, todos esses, Senhor querido, que vão escutar essa live nesta noite ou mais tarde, meu Pai querido. Deus, eu te peço a tua bênção continuadamente para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos. Deus, tudo isso eu te peço e te agradeço no teu santo e poderoso nome. Pai querido, e ainda lembrando, Senhor querido, de todos aqueles que trabalham na saúde, Senhor, médico, enfermeiro, meu Pai querido, também, Senhor, todas as autoridades nossas do nosso país. O abençoa para a glória e honra do teu santo nome. Tudo isso, Pai, eu te louvo e te agradeço no teu nome, ó Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado por tudo. Deus vos abençoe. Se puder, compartilhe essa live e muito obrigado pelo aquilo que você tem sido no meu ministério. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. A paz do Senhor, Deus vos abençoe.